todos bem-vindos ao canal TVCE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Primeira parte das perguntas 459 a 465. Na pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, eles realmente influenciam os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Se nós dermos bobeira, começarmos a pensar coisas negativas, ficarmos tristes, ficarmos indignados, ficarmos com raiva, ficarmos depressivos, tudo isso vai baixar a nossa vibração e fazer com que esses espíritos se aproximem e influenciem sim. Esses espíritos inferiores, eles se aproximam pela nossa inferioridade também. Na pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Quer dizer, além dos nossos pensamentos, existem outros pensamentos que vêm à nossa mente e que nos são sugeridos pelos espíritos? Eles nos dizem que vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns dos outros. Quer dizer, os nossos pensamentos às vezes viram um turbilhão. Nós estamos pensando uma coisa, daqui a pouco começamos a pensar outra totalmente diferente. É aquela antiga história do anjinho bom e do anjinho ruim. Nós sabemos que não existe isso, mas que ficam tentando nos influenciar. São esses desequilíbrios mentais e nossa mente é um desequilíbrio grande porque nós nos deixamos levar por vários tipos de pensamentos diferentes no mesmo instante. Então, nós também sofremos essa interferência externa. Pois bem, do conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos pensamentos, dizendo os espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Aquela incerteza de nós acharmos, eu não sei se esse pensamento é meu, eu não sei se isso que eu estou pensando é uma intuição, veio de fora, veio de um espírito, ou se é meu, se veio de mim, do que eu penso, do que eu acho, porque muitas vezes esses pensamentos se confundem, eles se afinizam, eles são semelhantes àquilo que a gente está pensando, que normalmente nós não conseguimos distinguir. Às vezes são pensamentos diferentes daquele que a gente realmente acha, que a gente realmente pensa. Mas às vezes são pensamentos próximos, são pensamentos semelhantes e nós ficamos indecisos, sem saber da onde veio este pensamento. Aqueles que têm o conhecimento espiritual sabem que nós somos influenciados pelos espíritos, tanto espíritos bons quanto espíritos inferiores, conforme o tipo de vibração que nós emitimos. Mas aqueles que não conhecem, que não têm essas verdades espirituais, conhecimento espiritual, acham que é um demônio ou que é um anjo, que estão nos influenciando, nos jogando ideias diferentes das nossas. Isso acontece muito ainda, hoje em dia muita gente ainda pensa isso. Na pergunta 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que a gente vai distinguir, saber quando um pensamento é nosso e quando não é? E eles nos dizem que quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. De repente, começa-se a dialogar com alguém, não se sabe de onde veio aquela conversa. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. São aquelas ideias que vêm primeiro, são as nossas. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não faz muita diferença para nós sabermos o que é que partiu de nós e o que é que partiu de outros espíritos. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la, essa distinção. Quer dizer, às vezes não precisa mesmo e nem é útil saber se é nosso ou se é de um espírito. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica.
Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Não vai fazer diferença e nós não podemos nem culpar os espíritos pelos nossos erros. Ah, eu errei porque estava obsediada. Ah, eu errei porque foi um espírito que me incitou ao mal. Não. As escolhas são nossas, as intuições vêm. Eles jogam as ideias nas nossas mentes. Se essas ideias germinam, se essas ideias tomam forma, foi escolha nossa dar forma a essas ideias. Então, tudo é escolha nossa. Na pergunta 462, é sempre de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Quer dizer, aqueles inteligentes, aqueles homens muito cultos, aqueles que fazem a diferença na sociedade, que criam coisas, é da cabeça deles que eles criam? E eles dizem que, algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito. De vidas passadas, de conquistas passadas, são conhecimentos seus que trazem ao renascer. Porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Então, muitas vezes são os espíritos que estão transmitindo essas ideias, principalmente se são ideias que vão gerar bem-estar na sociedade. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Quando a gente quer saber alguma coisa, quer como melhorar a vida, a gente pede inspiração a Deus, a Jesus, aos espíritos, pede inspiração para melhorar. E a inspiração vem, a ajuda sempre vem, toda vez que a gente pede o amparo espiritual. Kardec faz uma nota. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva vaga, é que convém assim aconteça. Então nós não temos que nos preocupar se a ideia é nossa, se foi inspirada por um espírito, nós não temos que nos preocupar. Vamos deixar por conta de Deus, da espiritualidade superior. Vamos viver o presente e fazer as coisas agora segundo aquilo que nós achamos que deva ser feito. Então, as escolhas são nossas, a maneira como nós vamos agir e proceder é nossa. Na pergunta 463, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? É certo, essa coisa da gente dizer assim, ó, o primeiro impulso é o que vale, é o que é realmente bom. E eles dizem que pode ser bom ou mal conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, esse primeiro impulso vai ser bom se for um espírito bom que estiver encarnado. Conforme a sua maneira de pensar, conforme a sua maneira de proceder, conforme as suas atitudes, essa inspiração vai ser boa. Se não, se for um espírito inferior, um espírito ainda muito ligado às paixões terrenas, um espírito ainda com muitos vícios, essas inspirações vão ser todas inferiores e voltadas para a sua inferioridade, a sua infantilidade espiritual. Na pergunta 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou mau? Estudai a questão. Os espíritos bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, nós não podemos acreditar em tudo que os espíritos falam, só porque é um espírito, veio através de um médium, nós devemos acreditar em tudo, não. Para isso serve a nossa consciência desperta, para isso serve a nossa capacidade de discernimento, para isso serve o estudo da doutrina, para que nós aprendamos a distinguir o que é falso do que é verdadeiro, o que é bom do que não é bom. Na pergunta 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofram. Por isso os espíritos nos induzem ao mal.
porque eles são infelizes na sua condição de inferioridade e querem ver a infelicidade da humanidade. E assim eles estão fazendo com a humanidade atualmente, sabendo que estamos em processo de transição, porque muitos deles são inteligentes, sabendo que tem o seu tempo marcado aqui na Terra e que serão exilados para outros planetas inferiores à Terra, esses espíritos querem perder o máximo de pessoas que puderem. Assim, eles semeiam a infelicidade no meio da sociedade. Na pergunta 465A, e isso lhes diminui o sofrimento? Quer dizer, todo esse movimento que eles fazem diminui o sofrimento deles? E eles dizem que não, mas eles o fazem por inveja de ver seres mais felizes. Eles fazem mesmo assim. E na pergunta 465B, qual natureza de sofrimento querem fazer provar? E eles dizem aquelas que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Tudo que eles puderem fazer para levar a população, para levar a sociedade, para levar os seres encarnados a perderem a oportunidade desta vida aqui na Terra, a errarem, a se comprometerem, a serem infelizes, estes seres farão tudo o que puderem para prejudicar a humanidade. Porém, cabe a nós, cada um de nós, nos esforçarmos e isso, tudo que eles fazem, todo esse movimento que eles fazem, serve para nos exercitar. Exercitar a nossa capacidade de compreensão, nossa boa vontade, nossa perseverança no bem, exercitar a nossa fé, porque estudar é uma coisa, mas é na prática que nós vamos realmente ver o que nós aprendemos e o quanto nós ainda precisamos aprender. Assim, nós encerramos essa primeira parte do tema de hoje. Muito obrigada e até o próximo encontro.